Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus tem a força para derrotar Satanás. Por isso, é preciso conhecer bem, ler, meditar e assimilar a Bíblia. Papa Francisco. Olá, meus irmãos que nos acompanham no meu podcast. Dia 30 de setembro é o Dia da Bíblia. E dessa forma, não poderíamos de forma alguma deixar de falar sobre a palavra de Deus no meu podcast. E, para nos ajudar a tratar sobre esse tema, temos aqui Nivaldo Bose, meu tio. Ele é ministro da palavra há 8 anos. Estou feliz de estar aqui com você hoje, mais nesse momento, de falar principalmente sobre a palavra de Deus. Obrigada pelo convite. Prazer muito grande ter o senhor aqui de novo, para a gente introduzir esse tema, o que é a Bíblia. Primeiro a gente fala que a Bíblia é o coração da igreja. É verdade? O coração da igreja. Então, a Bíblia, é uma coleção de livros sagrados, contendo as histórias, doutrinas, códigos e tradições que ninguém ou nenhum cristão faz uma divulgação com base na tradição judaica. Ela é composta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A Bíblia é um termo derivado da palavra biblion, que significa pergaminho, significa também papiro ou livro. Então, esse é um livro sagrado. Bíblia é um livro sagrado, é a palavra de Deus. Muito bem, então a coleção de livros. A Bíblia é como se fosse uma biblioteca, é verdade, uma biblioteca de livros. Agora que a gente já sabe o que é a Bíblia, qual é a origem dela? Isso é bonito, Origem, trabalhar com a tradição, verificar tudo como foi antes, é muito importante. Então, a origem da Bíblia, primeiramente, está em Deus, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia surgiu, Rafael, porque Deus revelou-se, ou resolveu se revelar ao homem de forma especial, comunicando-se com ele através da sua palavra. Mas quando falamos sobre a origem da Bíblia, devemos entender que ela surgiu através de um processo de publicações. Esse processo constituiu em um próprio Deus dando aos homens a sua palavra, e essa palavra sendo registrada e distribuída entre os povos. Aqui é preciso enfatizar que nesse processo Deus teve participação ativa, Rafael, na escrita da Bíblia, e o homem uma participação passiva. Isso significa que a origem da Bíblia não está fundamentada na capacidade humana. O apóstolo Pedro diz assim que as Escrituras não tiveram sua origem na vontade do homem. Na verdade, os homens apenas falaram o que veio de Deus ao serem guiados pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Os estudiosos destacam duas características, Rafael, principais desse processo da origem e publicação da Bíblia. Então, uma delas, a primeira característica, é chamada de revelação. Como já foi dito, através da Bíblia, Deus revelou-se a si mesmo, aos homens. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, assim que ele diz, Deus revelou a si mesmo para os homens. Os meios dessa revelação variam de cada caso. Segunda característica é chamada de inspiração. Através da inspiração, os escritores bíblicos foram capacitados a captar e registrar as escrituras e revelações de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo declara: toda a escritura é inspirada por Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Através da inspiração do Espírito Santo, Deus garantiu que sua palavra fosse protegida de qualquer erro ou falha. Isso é bonito, Falha, erro humano ou falha humana através do Espírito Santo. Isso significa que, apesar de a Bíblia ter sido escrita por dezenas de pessoas falíveis, como nós, o Espírito Santo guardou que nenhum erro ou mancha do pecado contaminasse o processo de registro e publicações das Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, Rafael, teve vários escritores humanos que estiveram completamente condicionados ao verdadeiro autor das Escrituras, que é o próprio Deus. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens. Durante um período aproximadamente de 1.600 anos ela foi escrita.
O primeiro livro da Bíblia, Rafael, é Gênesis, que foi escrito por volta de 1445 a.C. O último livro é o Apocalipse, escrito mais ou menos no ano 90 a 96 depois de Cristo. Originalmente foi escrito em hebraico, aramaico e grego. Depois foi no latim. Em 1652, Rafael, nasceu a primeira tradução do Novo Testamento na língua portuguesa. Né? E em 1681 saiu a primeira versão impressa do seu Novo Testamento. Então, né, dá para a gente entender. Então a gente pode ver, né, que a Bíblia, ela não foi simplesmente escrita como qualquer livro de uma biblioteca e não é uma simples história, né? Quem escreveu ela é como Deus sempre faz. Ele nos usa, nós somos instrumentos dele. E não foi diferente na escrita da Bíblia, né? Dessa biblioteca de livros. Né? Então, os seres humanos foram usados por Deus para escrever a história do seu próprio filho, né? E a Bíblia, né? Ela sendo essa biblioteca de livros, né? São muitos livros, né? E ela é dividida, como o senhor já disse, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Só que ela também tem outras divisões, em capítulos e versículos. Mas por que essa divisão em capítulos e versículos? Então, Rafael, a Bíblia, antes, quem lia a Bíblia, ele tinha que ler e ele tinha que gravar tudo. Então, você imagina a dificuldade que tinha de você poder fazer uma leitura da Bíblia e você ter que gravar tudo. Então, Stephen Logan, ou Lagon, né? Ele foi professor da Universidade de Paris e mais tarde foi arcebispo da comunidade católica. Ele dividiu a Bíblia em capítulos, em 1227. Então ele foi o primeiro assim, vamos facilitar para o povo de Deus, né? A palavra de Deus está aqui, vamos facilitar um pouco. Então esse Stephen, ele publicou uma versão da Bíblia em latim, né? Que fala Vulgata, com sua nova divisão de 1189 capítulos, sendo 929 capítulos do Antigo Testamento e 260 do Novo Testamento. Essa divisão de capítulos da Bíblia dura até hoje. Então, ele fez isso para que facilitasse a nossa leitura. E ele fez em capítulo. Depois, Robert Estienne, em 1551, né, impressor de Paris, ele acrescentou a divisão em versículos. Então, além dos capítulos, ele dividiu em versículos para ficar mais fácil ainda. Né? Como a gente pode falar assim, lá no capítulo 6 de Lucas, capítulo 6, versículo 17, você já vai em cima. Né? Então, primeiro, o Estienne reeditou. Ele fez uma reedição de uma divisão feita por Paganino de Lucca, ele que tinha começado a fazer essa distribuição, essa divisão em versículos. Um monge dominicano que em 1541 havia repartido a Bíblia em 1527 versículos. Estienne, ele retocou os versículos do Antigo Testamento e reelaborou o do Novo Testamento. E a Bíblia então foi dividida em 31.102 versículos, sendo 23.145 versículos do Antigo Testamento e 7.957 versículos do Novo Testamento. Bonito, né? São coisas que, se a gente não procurar ler, não procurar entender, não buscar como você está fazendo, Rafael, muita gente não sabe disso. Fico feliz de poder hoje, né, estar apresentando isso, porque acredito que muitas pessoas não sabem quantos capítulos nem quantos versículos tem na Bíblia. Agora eles vão saber, né? Que bom. Com certeza. E outra questão também que a gente pode falar sobre a divisão dos capítulos e versículos da Bíblia é porque a Bíblia, existem várias edições, como a Bíblia Pastoral, a Bíblia Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém e tantas outras, né? E dessa forma, existem Bíblias menores, maiores, e podem ter mais páginas, menos páginas. E seria muito mais difícil se a gente falasse assim, procura lá a passagem que está na página 100, por exemplo. Só que uma Bíblia está na página 100
a outra está na página 200, a outra na 150. Uma letra maior, uma letra menor, né, rapaz? Ia ficar difícil, não conseguia achar. Assim já não. Pode ser letra pequena, a letra grande, vai conseguir encontrar a mesma passagem em qualquer Bíblia, né? Bonito isso. Isso mesmo. A Igreja Católica tem a sua Bíblia, né? Sua Bíblia aí com seus 73 livros, né? Só que os nossos irmãos protestantes também têm a sua palavra de Deus, claro, né? Só que é um pouco diferente, né? Tendo 66 livros. Então, qual é a diferença, né, entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante? Então, a diferença da Bíblia Católica e Protestante é longo tempo. Foi um tempo longo para isso existir. Né? O canão da Igreja Católica, ele contém 46 livros, né? E a Protestante 39. Neste, então, ausente os livros de Tobias, que não tem na Bíblia, né, dos nossos irmãos evangélicos, não tem o livro de Judite, também de Sabedoria, não tem o livro de Baruque, do Eclesiástico, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Além disso, faltam alguns fragmentos, ou vamos colocar assim, alguns versículos, né, do livro de Esther e Daniel, que eles tiraram. Ah, por quê? A Igreja Católica, além da Sagrada Escritura, Rafael, e da tradição, também está embasada no magistério da Igreja, que é muito importante. O magistério é a central de ensinamento oficial da Igreja, isso é o magistério, né? Incluindo o Papa, os bispos, em união com o Papa. Então, o magistério é tudo isso que eles fazem e nos ensinam, né? Este garante que o evangelho transmitido e a fé professada são os mesmos ensinamentos por Cristo ao longo dos tempos. Inicialmente, ele foi formado por pessoas escolhidas pelo próprio Jesus, os apóstolos, cujos sucessores são hoje os responsáveis por confirmarem os irmãos e garantirem a guarda de depósito de fé, que são o Papa e os bispos. No século XVI, os protestantes afastaram-se do magistério da Igreja, não aceitaram mais, renegando sob a alegação que a Igreja Católica havia se corrompido, Rafael. Vê só, cada coisa, né? Empreenderam um grande esforço arqueológico para recuperar a chamada Igreja primitiva. Nesse movimento, descobriram que o povo judeu possuía uma lista diferente de livros sagrados, com 39 livros, ou seja, 7 livros a menos do cânon católico. Daí, para concluírem que a Igreja Católica acrescentou os livros, foi a questão de tempo. Lembra que eu falei lá? O tempo. Porque eles pegaram aqui, né, a Bíblia escrita por judeus. Entende? E nós mais pelos gregos. Então os gregos, eles têm os 7 livros a mais. E nós pegamos essa direção mais dos gregos. E eles pegaram mais a edição judaica, que tem 7 livros a menos. Como muitos falam assim, os crentes que tiraram, os nossos irmãos que tiraram. Não foi eles que tiraram. Eles seguiram uma tradição judaica. E nós seguimos a tradição grega. Entendeu? Não podemos falar que eles estão certos. E não podemos falar que eles estão errados. Eu falo que nós ganhamos com 7 livros a mais. Temos mais experiência, mais ensinos, mais direção, mais inspiração. Eu acredito que nós temos mais que isso. Ao contrário dos protestantes, os católicos não pertencem à religião de um livro, mas sim de uma pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e presente em sua igreja. Una, santa, católica e apostólica. Ela celebra em sucessão apostólica os mesmos sacramentos que crê na mesma fé, nas mesmas escrituras, e está sob o mesmo governo eclesiástico, que é o Papa e os bispos, junto comigo. Deu para entender? Com certeza, deu para entender sim. Então, não foram os nossos irmãos protestantes, evangélicos, que tiraram os livros assim, não quero esse livro aqui não. Ou eles só seguiram uma tradição diferente. Como eu disse, não podemos julgar que eles estão certos ou errados, mas que nós possamos pensar que nós estamos ganhando, né? E o que são livros apócrifos? Bom, Rafael, os livros apócrifos são livros que não fazem parte da lista oficial, né, da Bíblia.
Os livros apócrifos podem ter valores históricos e moral, mas não foram inspirados por Deus. Portanto, não servem para formar doutrinas, ensinamentos fundamentais. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, aceitam alguns livros apócrifos como parte da Bíblia, como aqueles que eu disse agora, Judite e os outros. Apócrifo vem de uma palavra grega que significa oculto, ocultar. A Bíblia tem 66 livros que todas as igrejas aceitam como inspirados por Deus. Vários outros livros relacionados, mas não inspirados, também foram escritos ao longo dos tempos. Esses livros são chamados livros apócrifos, porque não fazem parte da Bíblia. Foram ocultados, certo? Da Bíblia para evitar heresias e também confusões. Porque muitos entendem, Rafael, muitos leem e conseguem entender. Mas muitos de nós podemos ler e trazer confusões, até mesmo heresias, falar coisas que não deve e interpretar aquilo que não deve. Os livros apócrifos podem ter informações interessantes e úteis, mas também têm ensinamentos duvidosos, que contradizem o resto da Bíblia. Alguns têm históricos fantasiosos e erros históricos. Seus ensinamentos não têm o mesmo valor que a palavra de Deus. Isso São Pedro diz na sua carta, A 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Por isso, não são publicados junto com a Bíblia. Não é bom misturar a verdade com o erro. Quais são os livros apócrifos aceitos pela Igreja Católica? Como eu já disse lá, Tobias, Judite, Sabedoria, de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, trechos de Esther e trechos de Daniel. Esses livros são chamados de deuterocanônicos na Igreja Católica porque somente foram oficialmente aceitos como divinamente inspirados em 1546 d.C. Todos esses livros apócrifos pertencem ao Antigo Testamento e não ao Novo Testamento. E não são aceitos pelos judeus como sendo inspirados por Deus. Então, os judeus não aceitam esses livros. Por isso que os nossos irmãos evangélicos tiraram a Bíblia dele. Justamente. Então, assim, estão explicando melhor, por que os evangélicos removeram esses livros da Bíblia deles. É por conta que os judeus não usavam esses livros, que são esses livros apócrifos. E, dessa forma, seguindo essa tradição judaica, eles também não usam esses livros. A Bíblia, ela pode ser considerada um livro, mesmo que é um conjunto de livros, uma biblioteca, mas ela não deixa de ser um livro. E todo livro, digamos que tem um ator principal, mas quem que é o ator, entre aspas, claro, é o ator principal da Bíblia? Nós podemos colocar assim atores, mas que são uma pessoa, que pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então são ator e atores ao mesmo tempo. Por quê? O ator é aquele que escreve, então aquele que edita, aquele que é inspirado. E quem deu essa inspiração e tudo foi o próprio Deus. Mas quem trouxe a inspiração para o homem foi o Espírito Santo. E tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, todo o ator foi falando sobre de uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Então, podemos falar, são 3 atores, Pai, Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo um só. Concorda? Então, tudo se resume em Jesus Cristo, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E, para finalizando já, o nosso episódio de hoje, a gente ouve muito que a gente tem que ler a palavra de Deus, certamente. Só que a gente simplesmente pode ler e interpretar aquilo que a gente pensa, ou são pessoas específicas que sabem interpretar. Então, assim, quem pode interpretar a Bíblia? O Papa Francisco, ele deixou bem claro para nós, ele expressou seu compromisso com pleno respeito à tradição da Igreja Católica. A única habilitada à interpretação da Bíblia, a Igreja Católica, que é o Papa com os seus bispos. Nivaldo, mas nós, quando a gente lê a Bíblia, o que a gente faz? Ali há uma inspiração que Deus nos dá também naquele momento, que a gente pode entender que Deus está nos falando através daquela palavra ou nos dando uma resposta. Mas a interpretação está feita já através do Catecismo da Igreja Católica.
Então, toda a interpretação bíblica, ela está no Catecismo da Igreja Católica. Por isso que a Bíblia não pode caminhar sozinha. O Catecismo tem que estar sempre do lado. Entendeu? Porque a nossa interpretação já está ali. Então, deixando bem claro, quem pode interpretar a Bíblia para poder colocar para outros, colocar para os fiéis, tudo, é o Papa com os seus bispos, a Igreja Católica. Certo? Mas podemos também ter as nossas revelações, as nossas interpretações daquele momento, não para os outros, mas para nós. O que o Senhor está falando para mim agora, dentro dessa palavra? É errado? Não. Mas se eu for buscar dentro do Catecismo da Igreja Católica, o que diz aquele versículo, aquele capítulo, né? Vai estar ali já inspirado por Deus e interpretado pela Igreja, o que aquilo vem a dizer para nós. Que é o que a gente vê praticamente em todas as homilias, semanal, dominical, que a interpretação delas está tudo escrito. Entende? Quem interpretou é quem? A própria Igreja. Certamente. Você tem mais alguma consideração final para a gente sobre a Bíblia, a Palavra de Deus? O que eu poderia falar, Rafael? Nós temos vivido uns tempos difíceis e pessoas têm buscado resposta, né, a doenças, principalmente depressão, pessoas com falta de vontade de viver, não ter mais assim esperança. E eu posso dizer assim, se eles começarem a pegar a Sagrada Escritura e colocar diante deles e lerem a Sagrada Escritura, eles vão ser curados do dia para a noite. Eu falo que eu sou fruto disso. Vivi uma depressão e eu digo para você, a minha depressão foi embora através da leitura bíblica. Eu converso com Deus, né? Converso com Deus. Então, eu deixo para as pessoas que hoje estão vivendo uma situação difícil, pega a Sagrada Escritura, não deixe ela ficar cheia de poeira, mas leia. Leia porque a sua vida vai mudar. O nosso melhor amigo está dentro da palavra. É isso que eu deixo para vocês. Amém, que bonito. Sinto isso como uma própria oração, né? Então, meu irmão, minha irmã, é muito bonito quando a gente chega numa casa assim, aí tem uma estantezinha assim, um oratório, aí tem uma Bíblia aberta lá no Salmo 90, e a gente olha aquela Bíblia assim, e às vezes tem até uma poeirinha em cima. Não deixa acumular essa poeira. Não deixa acumular essa poeira, meu irmão. Então, sempre leia a Bíblia. Procure, porque a Bíblia, ela é um livro atual. Tenho certeza, porque eu posso afirmar isso. Porque a cada evangelho, a cada leitura que a gente proclama, que a gente lê, a gente percebe que o hoje está nela. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe acumular poeira na sua Bíblia. Pode deixar aberto no Salmo 90? Claro que pode, mas também tem que abrir em todas as outras páginas. A dica assim, para não dar poeira, é a gente seguir a liturgia diária. Entendeu? A gente pega lá a primeira leitura, pega o Salmo, pega o Evangelho durante a semana. Então a gente vai folhear a Bíblia. A gente vai buscar onde que está. Não é verdade? Fim de semana a gente vai pegar a primeira leitura, pega o Salmo, que é a resposta da primeira leitura, depois a gente lê uma carta, né, que é dirigida à comunidade, depois nós vamos ver a própria palavra de Deus ser falada, que é o próprio Cristo falando no Evangelho. Então, se a gente for folheando a Bíblia, né, durante toda a semana, todo o ano, pode ter certeza que não vai dar poeira. É uma dica de leitura. Leia, né, a liturgia diária todo dia na Sagrada Escritura. Então, assim finalizamos, né, o nosso episódio de hoje sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Muito obrigado, tio Nivaldo, pela sua presença aqui novamente. Sinto que a gente conseguiu ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre a Palavra de Deus, sobre o que é a Bíblia, né, sobre a importância da Bíblia, né, sobre não deixar acumular poeira na sua Bíblia, né, e muito obrigado pela sua presença aqui. Eu fico feliz, tá, Rafael? Fico feliz mesmo ver assim um sobrinho com um chamado tão bonito, né? Eu fico muito feliz de saber, né, que nós temos o sangue nosso que está indo levar a palavra de Deus. Muito feliz, que Deus possa te abençoar sempre e pode ter certeza, o seu tio reza por você, tá bom? Seu tio reza por você e você vai ser um grande homem. Já é, mas vai se tornar um grande homem de levar a palavra de Deus para aqueles que precisam e têm sede. Amém, muito obrigado, tio. E agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.